Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin. Essa é a aula 5 aqui do nosso curso de pedido e análise de exames bioquímicos. Pessoal, o que acontece aqui nessa aula 5, a gente separou para fazer meio que um resumo e eu bater um papo com vocês sobre esse tema tão polêmico dentro da nossa área. É muito importante para a gente conseguir, para nós nutricionistas, a gente conseguir ter acesso a esse tipo de ferramenta. É extremamente importante e é muito importante a gente vencer essa barreira aí que existe hoje dos convênios não estarem aceitando os nossos exames. Eu espero que quando vocês estiverem assistindo essa aula, a gente já tenha vencido essa barreira. Caso contrário, vamos continuar lutando, isso é muito importante. Afinal de contas, como vocês viram, o que você come cai na sua corrente sanguínea, é distribuído para os tecidos e os tecidos conseguem responder frente a esses estímulos, certo? Então você consegue dosar vitamina C, sódio, selênio, zinco dos seus pacientes, que são ali nutrientes que podem estar sendo consumidos, né? Vitamina C tem que estar sendo consumida, por exemplo, que a gente não produz em hipótese alguma. Assim como os nossos tecidos conseguem produzir moléculas, então você consegue detectar insulina, que é produzida pelo seu pâncreas, você consegue detectar peptídeo C, que é um peptídeo ali produzido pelo fígado em resposta a uma inflamação. Então tem várias moléculas que são produzidas pelo nosso organismo que a gente consegue detectar nos exames de sangue. E isso é muito importante para o trabalho da nutricionista ou do nutricionista, evidentemente. Tem essas alternativas que eu demonstrei para vocês ao longo do curso. A primeira das alternativas para contornar essa problemática aí do convênio não estar aceitando é, de fato, você contar com o auxílio dos colegas médicos, que costumam ser bastante receptivos. Pelo menos na minha experiência, eles têm sido bastante receptivos. É claro que se você pedir um exame nada a ver, aquele médico que está te ajudando, ele não pode se comprometer com aquele exame, não é mesmo? Então também tem ali o limite ético da coisa dele estar ajudando, deles estarem nos ajudando ou não. A segunda das alternativas que eu acabei demonstrando para vocês é dos convênios, dos laboratórios conveniados, que eles acabam sendo bastante interessantes porque você consegue pedir uma gama enorme de exames, muito grande. Eles são práticos porque os laboratórios eles costumam ir até o local de trabalho ou então até a casa do paciente, mas tem alguns poréns. O primeiro deles é que normalmente esses laboratórios que vão buscar convênios com vocês ou com o consultório que você atende ou com a clínica que você atende, são laboratórios que só atendem convênios mais caros. E também tem, de novo, aí um limite ético da coisa, da qual esses laboratórios eles costumam trabalhar com painéis. O que é um painel? É um monte de exame que eles vão pedir, um monte de exame. E dentro daqueles exames pode ser que tenha ali coisas que você de fato não precise. Então, e aí, você vai pedir esses exames? Sim ou não? Então, isso é aí a crítica ética que existe por trás de trabalhar com esse tipo de convênio. Se você trabalha, não estou te criticando, pelo amor de Deus. Só estou falando que existe esse tipo de pensamento. Uma outra coisa é posicionar os nutricionistas e as nutricionistas, evidentemente, como se fossem vendedores. Afinal de contas, o que eles fazem quando eles repassam uma parte do valor de reembolso dos convênios é nada mais, nada menos do que uma comissão. E quem recebe comissão é vendedor, né? Mas também tem aquele negócio, se o nutricionista tenta só pedir coisa pelo convênio, o convênio não aceita. Então a gente também fica ali limitado. Eu sei muito bem pelas interrogações que vocês estão passando. Se tiver alguma coisa, outro ponto, não se incomode em falar, comenta aí que a gente conversa. Enfim, o que eu mais gosto é de fazer amigos e amigas aí sobre nutrição, para a gente conversar sobre nutrição. E a terceira alternativa quando o convênio ele não aceita o seu exame é justamente você falar para o seu paciente, olha, existem laboratórios que eles são com preços populares, um hemograma, de novo, custa R$12 um hemograma. Eu acho que uma garrafa de Coca-Cola está mais caro. Eu acho que deve estar R$12 uma garrafa de Coca-Cola, não sei.
mas assim, é o mesmo valor. Então vale a pena, às vezes, o paciente tirar do bolso dele e fazer isso, e fazer esse tipo de exame. Ou então, eu não conheço colegas, eu também não trabalho dessa forma, mas às vezes você tentar ter esse laboratório popular como um conveniado, tipo assim, meus pacientes, se eles forem aí, eles conseguem um pouquinho de desconto, não precisa ter repasse para mim, não deve ter repasse para mim, mas só para ficar mais fácil, para facilitar a vida dos pacientes. A gente tem que fazer de tudo aí para garantir o melhor trabalho para os nossos pacientes, para entregar os melhores resultados, obviamente. Como que eu costumo atuar no meu dia a dia, no meu consultório? Eu peço para os pacientes trazerem os exames de até 3 meses. Então, assim que o paciente aí agenda a consulta comigo, ele agendou a consulta comigo, eu já mando uma mensagem de confirmação, obviamente, e eu mando ali, se tiver exame de sangue dos últimos 3 meses, já traga. E é legal, porque existem pacientes que já trazem esses exames pra gente, então assim, eu já consigo olhar o exame, avaliar o exame ali e já atender o paciente. Eu não sei como que vocês atuam, eu atuo entregando a dieta na hora para os meus pacientes, e o fato de eu ter o exame bioquímico já é uma ferramenta, assim, muito preciosa para que eu possa adotar a minha conduta nutricional com os meus pacientes, tá? Então faça isso. Na hora que o paciente agendar, já vê se já não tem um exame lá, de no máximo 3 meses, pede para trazer. Jeff, tem de 4 meses. Cara, já não é tão legal, tá? Mesmo 3 meses, a gente já está sendo bem flexível, tentando extrapolar esse tempo. A importância do pedido de exames, da análise desses exames, é importante tanto para a gente avaliar o que está chegando para a gente, seja esse paciente que já passou com outro colega nutricionista, seja o paciente que nunca procurou nada. É muito importante você avaliar, você saber aonde você está pisando. Lembra que eu mencionei ao longo dessa aula, por exemplo, que uma das maneiras mais eficientes de você aumentar o HDL e colesterol é fazendo exercício físico? Aposto que você lembra. Só que muitas pessoas que utilizam esteroides anabolizantes e que, obviamente, fazem exercício físico, têm um HDL baixo. E aí, cara, imagina o paciente que faz esse tipo de utilização desses esteroides anabolizantes, chega para você sem exame. Você nunca vai saber como está o HDL dele. Agora, quando esse paciente já chega com o exame, você consegue olhar lá e falar, não, o HDL desse cara tá bom. De novo, não estou de maneira alguma incentivando a utilizar esteroides anabolizantes, mas como a área que eu atuo é a nutrição esportiva, eu tenho um convívio com pacientes que, de fato, utilizam esse tipo de droga. Outra coisa esses exames que nós vamos fazer, é muito importante com que você não analise só uma variável, do tipo, hemoglobina está baixa, o paciente tem anemia, como a gente acabou de ver. É muito importante com que você não faça isso, porque senão você vai estar cometendo um erro, tá? Na verdade, você tem que avaliar um conjunto de variáveis para então falar, bom, de fato esse cara tem anemia, sei lá, o ferro sérico está baixo, capacidade de ligação de ferro está alta, transferrina está baixo e ferritina também está baixo. Opa, esse cara está com anemia ferropriva. Então olha só, eu investiguei 4 variáveis para poder falar ali qual que é o meu diagnóstico nutricional, tá? Então é muito importante você avaliar um conjunto de variáveis e não só um único exame. Eu separei aí para vocês, deixei um modelinho, estou projetando na tela aí para vocês. Tem esse modelinho mais básico para quem trabalha com a boa e velha papel e caneta, né? Não esquece de deixar o nome do paciente completo, põe a data, tudo bonitinho, deixa tudo registrado, mas tem esse modelinho que eu também utilizo. Inclusive, a depender de como vocês atendem, existem softwares de atendimento que eles já emitem ali já imprimem ali um pedido bem bonitinho, bem bacaninha, vocês podem utilizar também, mas esse é o que eu costumo utilizar no meu consultório. Vamos comentar algumas coisas que vocês podem ver aí nesse pedido de exame. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vocês estão vendo, ó, hemograma, proteínas totais. Opa, proteínas totais a gente viu. A gente não viu? Proteínas totais quando a gente foi falar de fígado, não é mesmo?
Proteína ligadora de retinol, a gente pode estar falando aí de vitamina A. Ferro, transferrina, ferritina, capacidade total de ligação do ferro. Esses 4 aqui, ó, que vocês estão vendo, a gente pode estar falando, esses 4 que vocês estão vendo que eu deixei aí riscado, a gente pode estar falando para avaliar aquele paciente que você tem alguma suspeita de que esteja com anemia. O colesterol total, cara, o que é de praxe assim de pedir, que é bem de praxe de pedir, é o hemograma, o colesterol total e frações, triglicerídeos, tá? Que é o lipidograma. E obviamente o leucograma também, que é de praxe pedir. Que mais que tem aí? Potássio, sódio, micronutrientes que a gente consegue, através da nutrição, exercer efeito sim, tá? Então é importante avaliar. Insulina, a insulina a gente pode avaliar só é difícil você detectar a insulina. A gente normalmente detecta esse peptídeo C. O peptídeo C, quando a gente secreta a insulina, ela faz como se fosse uma molinha assim, tá? E a insulina, ela é degradada muito rápido. E o que sobra é o peptídeo C, porque o peptídeo C faz parte ali da conformação da insulina, faz parte da estrutura. Quando a insulina se liga no seu respectivo receptor, ela é degradada e sobra o peptídeo C. Dessa forma, o peptídeo C é uma maneira indireta que a gente tem para saber como está a insulina do nosso paciente. Glicemia de jejum, cara, muito importante para você acompanhar o seu paciente que tem suspeita de diabetes ou que já é pré-diabético, tem algum tipo de resistência à insulina. Inclusive, a insulina, peptídeo C e glicemia de jejum, eu recomendo você pedir para esses casos. Que mais que a gente tem aqui, ó? Hemoglobina glicada. Lembra que eu falei para vocês que você tem que levar em consideração um conjunto de fatores para falar, olha, esse cara tá com tal coisa, olha, esse cara tá com outra coisa, tá com outro, sei lá, com outro diagnóstico nutricional. E aí a hemoglobina e a glicemia, elas podem ser utilizadas como um bom exemplo. Se você olhou lá, a glicemia tá alta, a glicemia por puramente estar alta, você vai falar que essa pessoa tem diabetes? Não. Você tem que considerar, por exemplo, a hemoglobina glicada. Imagina que você tem a hemácia, e aí vocês viram ao longo do curso que a hemácia, ela é um disco bicôncavo, né? Ela forma como se fosse um disquinho, as extremidades elas são mais gordinhas, né? E o centro mais fininho. A gente até mostrou aí foto e os tamanhos, enfim, é óbvio que eu não sei de cabeça os tamanhos, mas vocês viram isso ao longo da aula. Por que ela tem essa conformação? Porque ela tem que se espremer ali por cantinhos e passar e chegar em todos os tecidos, justamente para coletar o CO2 e fornecer o oxigênio, tá? Obviamente que existem outras funções da hemácia. E aí dentro das hemácias nós temos as proteínas que são as hemoglobinas, tá? Só que para e pensa, essa hemácia ela tem que se apertar por cantinhos extremamente estreitos. Essa hemácia, ela consegue ter um monte de organela dentro dela? Lembra que a organela, assim como nós temos órgãos, as células têm organelas. Não, porque se ela tiver um monte de organela dentro dela, vai ser mais difícil dela se apertar para conseguir passar nos cantinhos. Então as hemácias elas não vão ter tantas organelas assim. Tanto é que as hemácias, por exemplo, elas não têm núcleo. São células que não possuem núcleo. E as hemácias também elas não vão ter ali mitocôndrias. Dessa forma, só que elas ainda são células. Elas precisam de energia. Pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual o único nutriente que consegue fornecer energia sem entrar dentro das mitocôndrias? Carboidratos, proteínas ou lipídios? Ou melhor, glicose, aminoácidos ou os ácidos graxos? Os únicos nutrientes que conseguem fornecer energia sem precisar entrar na mitocôndria é a glicose. São os carboidratos, a glicose, tá? E a glicose é o único que não precisa entrar na mitocôndria, dessa forma ela também não precisa gastar oxigênio para fornecer energia. Dessa forma, as hemácias, elas sobrevivem à base de glicose. Olha só que legal. E essa glicose se liga ali na hemoglobina. Se você tiver uma maior disponibilidade de glicose, provavelmente a sua hemoglobina glicada também vai estar lá em cima, tá? Que mais que a gente viu aqui? Esse daqui a gente viu ao longo do nosso curso,
que foi, peraí que eu quero grifar, altiaste, gama-GT, bilirrubina e fosfatase alcalina. Nós vimos todos esses, enzimas hepáticas, né? Você quer avaliar lá enzima hepática altiaste, toma cuidado que um aumento só de aste pode ser indicativo não de lesão hepática, mas também de alguma coisa acontecendo no coração ou no músculo estriado esquelético. Um outro cara legal de investigar também nos seus pacientes são esses daqui, ó, TSH, T3, T4 e globulina ligadora de tiroxina. O que acontece aqui? Esses caras eles são legais para você investigar como está o funcionamento da glândula tireoide. Nós temos um eixo. Como que funciona esse eixo? O seu hipotálamo, ele secreta um hormônio chamado de TRH. O hipotálamo, lá em cima, no topo do nosso eixo, secreta um hormônio chamado de TRH. Esse TRH vai até a sua hipófise, mais precisamente na adenohipófise. E esse TRH estimula a adenohipófise a secretar TSH. Esse TSH cai na sua corrente sanguínea e vai até a sua glândula tireoide. Chegando na tireoide, ele fala, tireoide, secreta hormônio T3 e T4. À medida que o hormônio T3 e T4 começa a ser liberado no seu organismo, esse T3 e T4 vai lá no seu hipotálamo, lá em cima e fala, olha hipotálamo, a gente está aqui. O que o hipotálamo faz? Para de secretar TRH. Se eu paro de secretar TRH, eu paro de secretar TSH. Se eu paro de secretar TSH, eu paro de secretar T3 e T4. Se diminui a secreção de T3 e T4, o hipotálamo fala, opa, tá sem T3 e T4. E ele volta a secretar TRH e assim por diante. Olha como é fantástica a fisiologia endócrina do nosso corpo. É um hormônio controlando o outro. Chama isso de feedback humoral, tá? De humores, de líquidos corporais. Na verdade, feedback hormonal, desculpa. É um hormônio controlando o outro. A gente vai falar que é um feedback positivo quando um estimula o outro ou negativo quando desestimula, né? Para a secreção. Então, o TSH, o T3, o T4 até a globulina ligadora de tiroxina são legais para você investigar como que está a função da glândula tireoide do seu paciente. O TRH não. Sabe por quê? O lado do hipotálamo, lá em cima, hipotálamo secreta TRH, não é legal. Porque ele cai ali, o TRH cai no sistema porta-hipofisário, que fica na eminência mediana, que é uma circulação que fica ali na base do nosso encéfalo. Então é bem difícil você conseguir detectar no sangue. Você não vai furar o encéfalo de alguém para pegar uma amostra de sangue. Você fura aqui no braço, né? Então costuma ser bem difícil. Já o TSH, não. TSH a gente consegue detectar, o T3 e o T4 a gente também consegue detectar e pode ser legal. Se o TSH estiver legal, significa que a sua hipófise está funcionando legal. Tá legal. Se o T3 e o T4 está legal, a glândula tireoide está legal. Agora, se o TSH estiver aumentado, por exemplo, e o seu T3 e T4 estiver diminuído ou então estiverem normais, o que pode ser? Pode ser que você tenha algum problema lá na sua glândula tireoide. Tá chegando o estímulo, tem alguém estimulando, mas a glândula tireoide está preguiçosa. Então, esse tipo de conhecimento vocês só vão adquirir com duas coisas. Estudando, obviamente, e também botando em prática, tá? Então, dá uma estudada e tenta colocar em prática. A globulina ligadora da tiroxina é justamente para transportar a tiroxina pelo nosso corpo. A gente tem ureia, creatinina, ácido úrico e também amônia, que vocês podem ver aí nesse pedido de exame, nesse exemplo de pedido de exame que eu coloquei para vocês, que pode ser bastante interessante para você avaliar função renal. A gente não conseguiu conversar ao longo do nosso curso, mas pode ser muito interessante para você avaliar a função renal. De novo, como eu trabalho com nutrição esportiva, paciente que suplementa creatina consegue ter um aumento de creatinina. Creatinina costuma ser um indicativo de lesão renal. Mas se o paciente já está tomando creatina, essa creatinina aumentou, isso não quer dizer que está prejudicando os rins. Toma cuidado, que isso é um conceito bem velhinho.
25-hidroxivitamina D. O que acontece? Nosso corpo ele consegue produzir a vitamina D, como vocês bem sabem. Na verdade, é um hormônio, né? E a 25-hidroxivitamina D não é a forma ativa. A forma ativa é 1,25 de hidroxivitamina D. Tá? A 25-hidroxivitamina D é uma forma que a gente vai falar que é a reserva de vitamina D do nosso corpo. Dessa forma, se a 25-hidroxivitamina D estiver em níveis aceitáveis, por ela ser a reserva, a 1,25 provavelmente também vai estar em níveis adequados. Dessa forma, se você quer saber como está a vitamina D do seu paciente, eu recomendo você investigar a 25-hidroxivitamina D. Porque pensa, é uma reserva. Você só reserva dinheiro, você só guarda dinheiro quando tem dinheiro sobrando, não é? Sei que está difícil nos dias atuais, mas só quando tem dinheiro sobrando, usa esse conceito também para a vitamina D. E a testosterona total e livre também é muito interessante você investigar, não só em homens, não só em mulheres, em ambos os gêneros, mas as pessoas fisicamente ativas, mas pode ser legal você também investigar ali em pessoas que têm diminuição de libido, por exemplo, pode ser legal você investigar em idosos como que está esse tipo de parâmetro. Beleza, pessoal? Pessoal, existem inúmeros exames que a gente pode analisar, muitos e muitos exames. Cabe a vocês se aprofundarem aí nos conceitos de fisiologia e de nutrição para saber o que você vai pedir e como que você vai interpretar esses exames para adotar uma conduta nutricional. De uma maneira geral, eu espero ter colaborado com o ensino de vocês. Vocês podem me procurar nas redes sociais para a gente conversar, tirar dúvidas sobre nutrição, suplementação e metabolismo. Aqui, muito obrigado ao 7 de setembro por mais essa oportunidade de estar conversando com vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vê-los numa próxima oportunidade. Até mais!